Hoje celebramos a festa de Santo Henrique, que foi imperador do Sacro Império Romano Germânico, único imperador canonizado, que era casado com Santa Cunegundes. Os dois casaram, mas ambos decidiram viver uma vida casta, celibatários, embora casados. Na vida de Santo Henrique, algumas virtudes se destacam de forma muito especial. E hoje eu gostaria que nós meditássemos um pouquinho sobre 3 dessas virtudes, que é o amor à igreja, a obediência e a vigilância. O amor à igreja na vida de Santo Henrique se manifesta de forma muito especial, certa vez em que um dos seus inimigos invadiu o território onde ele comandava como rei e destruiu, saqueou várias igrejas e mosteiros. Então seus conselheiros falaram com ele que ele deveria revidar e também invadir o território do seu inimigo e fazer a mesma coisa. E ele disse, eu fui coroado por Deus não para pilhar a igreja, mas para proteger a igreja. Sempre ele dizia que se ele fizesse mal a qualquer coisa que fosse da igreja, ele estaria fazendo mal a si próprio. E graças a ele que até hoje nós temos nas missas de domingo o canto do credo. Foi ele que pediu ao Papa, na época, que colocasse todo domingo os fiéis para cantarem o credo na missa. Outra virtude muito importante desse santo foi a obediência. Mesmo sendo o homem talvez mais poderoso do mundo no seu tempo, ele era tão humilde que ele era capaz de obedecer quando alguém da igreja lhe mandava fazer alguma coisa. Então, certa vez, ele, que sempre quis ser monge, foi até um mosteiro, por causa da sua questão toda de família, do sangue real. Ele não pôde realizar a vocação que ele gostaria de realizar, mas certa vez, já como imperador, ele foi até um mosteiro e falou com o abade que ele ia ficar lá mesmo e que ele ia ser monge, ele ia largar o reino. Então, o abade perguntou, então você quer fazer voto de obediência? Ele falou, quero. Então eu te ordeno que você volte para governar o seu país. Então ele obedeceu porque ele queria ser obediente como Cristo. Ainda que a obediência lhe custasse algo que fosse contra a sua vontade, ainda assim ele estava disposto a obedecer para imitar a Cristo, que foi obediente até a morte. E uma das virtudes importantes e também um dos fatos mais curiosos da vida de Santo Henrique foi a vigilância. Ele foi criado por um bispo, que também era santo, que o educou. E quando esse bispo morreu, ele era jovem, o bispo falou, a última palavra que falou com ele foi para ele ler uma mensagem que estaria no seu túmulo. E ele procurou lá no túmulo e ele viu escrito, daqui a 6. E ele ficou entroncado com aquilo, encocado com aquela mensagem, não sabia o que significava, daqui a 6. Então ele supôs que ele morreria daqui a 6 dias. Então ele fez aquela semana de preparação para a morte, com muitas orações, recebeu os sacramentos, se preparou para a morte. E passou os 6 dias e não aconteceu nada. Então ele falou, então eu interpretei errado, eu vou morrer daqui a 6 meses. Então ele fez aqueles 6 meses de preparação para a morte, vivendo cada dia, se preparando para o seu último momento. E chegou os 6 meses também, não aconteceu nada. Daí ele falou, então na verdade eu vou morrer daqui a 6 anos. E ele passou 6 anos se preparando para a morte. Quando passou os 6 anos exatamente, ele foi coroado imperador. Na verdade a profecia era de que ele seria imperador daqui a 6 anos e não de que ele morreria. No entanto, toda a sua vida foi pensada nesse ritmo de preparação para a morte. Como nós todos devemos viver. Nós nunca sabemos quanto tempo nós temos. Mas se nós soubéssemos que vamos morrer semana que vem, certamente a gente se prepararia, certamente a gente faria um bom exame de consciência, certamente a gente reforçaria a nossa oração. Então, como a gente não sabe, por que não pensar, posso morrer daqui a 6 dias e fazermos a nossa preparação, fazermos a nossa oração, vivermos as virtudes como se fosse a nossa última chance. Vamos então pedir a Santo Henrique que interceda por nós, que nos faça viver
as mesmas virtudes que ele praticou. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.